Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté. Esse vídeo foi gravado durante um evento aqui no município de Pedras Grandes, com o objetivo de apresentar aos agricultores, principalmente os produtores de fumo, a cultura do alho nobre como alternativa de renda para a agricultura familiar. Para facilitar a divulgação, esse material vai ser dividido em 5 partes. Essa é a primeira parte da palestra, onde será apresentado o histórico e a contextualização da cultura do alho nobre aqui na nossa região. Então, passo a palavra para o nosso extensionista Eusébio Pazini Toneto, que dará início à sua palestra. Então, boa noite a todos. Aqui, a maioria já me conhece, né? Trabalhei praticamente 8 anos aqui no município. E um desafio muito grande foi um projeto a nível de estado que estava sendo implantado em várias regiões, unidades de alho, para testar o desenvolvimento em regiões um pouco diferentes. Porque o foco hoje da produção, e a região que mais produz o alho em Santa Catarina, é ali na região de Curitibanos. É o maior produtor de alho. E ali essa cultura já está bem desenvolvida, eles começaram há muito tempo e eles dominam essa tecnologia. Só que aquilo que eles fazem lá, se nós tentar fazer aqui, pode ser que não dê certo. Nossa condição de clima é diferente, fotoperíodo, né? A temperatura, o solo, bem como a nossa cultura, né? A gente é acostumado a plantar o alho da nona, que demora 6 meses, planta lá em março, né? Não que seja um alho ruim, é um alho comum, só que para a característica de mercado que o mercado exige hoje, ele não tem tanto valor, devido a ele ser, na cabeça, ele ter muitos dentes. E aí o dente fica pequeno e fica difícil da dona de casa lá preparar, então ele não tem muito valor. O alho nobre tem um diferencial, né, de cor e de tamanho, e é esse o tipo de alho que a gente testou aqui na região de Tubarão, né, mas que expressa a realidade de todo o litoral sul de Santa Catarina. Essa unidade ela expressou as características de todo esse território, né. Pode ser que nós plantando aqui em Pedras Grandes tenha uma condição um pouco diferente de lá, e ele não se comporte totalmente igual. Pode ser que lá em Orleans ou em outras regiões ele se comporte um pouco diferente, né? Por isso que nós testamos vários tipos de tratamentos, né, para essa região. Mas falando um pouco sobre a cultura do alho, como eu falei que eu gosto um pouco de explorar essa questão cultural, né? Então o alho, a origem dele vem da região da Ásia Central. Ali é o centro de origem dele. Há mais de 5.000 anos ele começou a ser explorado e domesticado. Então dali ele foi expandindo para as outras áreas, né? Para a Europa, enfim. Essas regiões elas sempre tiveram muito, então, no entanto que hoje o maior produtor mundial é a China, né? E ainda lá no Antigo Egito, 7 quilos de alho eram suficientes então para comprar um escravo. Ele era uma economia predominante naquela época, né? E ele era uma moeda de troca. E era um alimento muito apreciado. Até meados do século XVIII, os siberianos pagavam seus impostos em alho. Então, os tributos eram cobrados uma porcentagem em cima daquilo que eles produziam em alho. Até pouco tempo atrás, né? Em Marsella, teve na Idade Média uma epidemia de peste e as autoridades locais na época designaram 3 ladrões, 3 bandidos para recolher os cadáveres da cidade. E eles começaram a perceber que esses bandidos não pegavam a peste, eles não se contaminavam. E aí até as autoridades na época prometeram a liberdade para eles em troca desse segredo. E foram ver, eles simplesmente contaram que eles consumiam diariamente uma porção de alho, né? E utilizavam também o alho para disfarçar aquele odor dos cadáveres, né? Então eles passavam no corpo assim para aguentar aquela situação. Então, trazendo a questão do alimento nutracêutico, né? Além de nutrir, ele tem esse poder, né? De antibiótico, enfim. Quem é que lá, quando criança, né, que a mãe, a nona lá fazia os remédios à base de alho, né? Até quando aparecia cobra ao redor de casa, ia lá e esmagava uma cabeça de alho para espantar, né? Então o alho tem essas propriedades, né, terapêuticas
conhecida desde lá da Idade Média. E no Brasil, então, a sua introdução foi na época do descobrimento. Então, as caravelas, né, as naus, elas traziam junto, para alimentação da tripulação, grandes quantidades de alho. Por que eles tinham o alho? Devido a essa capacidade que ele tem de conservação e armazenamento. Então, eles traziam isso. E aqui, no novo continente, eles começaram a plantar, a cultivar o alho, mas ficou restrito durante vários séculos só a fundo de quintal. A exploração comercial veio muito recente. E ainda aqui no Brasil, o alho é dividido em nobre, que é o alho que tem menos de 20 dentes, menos de 20 bulbilhos por cabeça, então ele é considerado nobre, e o comum, mais de 20 dentes. Essa é a principal classificação que a gente tem no Brasil. Outras classificações eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, em questão de tamanho, enfim. Falando um pouquinho mais específico sobre as unidades que a gente implantou lá, então, no Setúbal, né? Eu falei para vocês dessa questão do que foi o projeto, né? Então, no primeiro ano, lá em 2017, quando eu recém cheguei lá no Setúbal, eu já tive que implantar essa unidade de alho e eu nunca tinha tido contato com a cultura. Então, a gente teve que buscar informação, a gente teve que estudar, cometemos vários erros, né, por não conhecer a cultura. Ainda, no segundo ano, ainda cometemos. Vocês, se forem cultivar, vão cometer vários erros. É uma cultura de altíssima tecnologia. Ela não aceita amadorismo. Então, o custo dela é muito alto, né? Tu pode ganhar muito dinheiro com ela, como o risco, sendo alto, tu pode também perder. Então, esse controle, né, da tua cultura, ela tem que ser muito rígida, né? Então, quem trabalha com fumo, né, no caso de vocês aqui pelo projeto, já sabe bem como é que funciona, né? Trabalhar com alto nível de fertilidade do solo, preparo do solo, muda de qualidade, no nosso caso aqui o alho semente. Então, ele não aceita tu entrar e não investir em tecnologia. Tu tem que abrir mão de recurso e usar altíssima tecnologia. E para minimizar esse risco, começar pequeno. Estava conversando com um colega lá de Curitibanos, ele disse que o pessoal que está ali já há 20 anos ainda comete erro, porque é uma cultura bem complicadinha de trabalhar. Mas os principais detalhes eu vou trazer para vocês hoje. Tá? Então, em 2017, nós testamos só uma variedade, que foi o Ito. Nós usamos um espaçamento que não é recomendado, então ele ficou muito ralo, vamos dizer. Aquilo veio muita planta daninha, foi difícil de controlar. O alho ele é uma planta que ele não cobre bem o solo, então o mato vem. Nós não usamos herbicida em nenhum dos 2 anos, então foi tudo feito controle manualmente. Como era uma unidade pequena, né, a gente conseguiu conduzir. Se vocês plantar uma área maior, muita mão de obra, né? Já no segundo ano, em 2018, nós lançamos mão de testar 3 cultivares, eu vou falar um pouquinho mais à frente, e 4 tratamentos de frio. Uma testemunha, não entrou na geladeira, 35, 45 e 55 dias dentro da geladeira, né? Para ver qual era que tinha o melhor comportamento. E essa palestra vai continuar num próximo vídeo que vai tratar de correção do solo e adubação, as sementes, preparo do solo e o plantio. Então espero que vocês continuem assistindo esses vídeos e até a próxima.